Alô. Alô. Manuela? Tudo bem? Firmeza? Ou podia pegar uma cadeirinha pra mim? Manuela, tudo bem? Vamos lá? Boa noite, então, a todas e a todos presentes aqui. A gente está muito feliz em receber vocês. Obrigado aí por terem prestigiado a conversa. Agradecer especialmente aos convidados e convidadas aqui, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, a Esther e todos os amigos que a gente tem lá. É uma parceria de coração, assim, muito forte. E dizer da nossa felicidade aqui de estar sediando esse evento. É uma biblioteca, uma livraria, um espaço cultural. A gente tem uma biblioteca grande, gratuita. A gente convida vocês a conhecê-la aí hoje ou em outros dias aí. Vai ser um prazer aí receber vocês. A gente, enfim, o debate sobre... Precisamos falar da redução de danos, né? Um debate essencial em um momento fundamental. Vou apresentar aqui os nossos convidados. Primeiro aqui a Maria Angélica de Castro Comis, que é psicóloga e atualmente é assessora especial de políticas públicas de drogas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. A Laura Schreier, que também é psicóloga, formada em Chile e trabalha tem um trabalho com encaminhamento, intervenção e reinserção social, uma parceria da Senad e do IFESP. E já trabalhou também no programa Braços Abertos. A Laura Guimarães, que é roteirista e artista de rua, e trabalha também com a temática, tem uma trajetória importante aí na área. E o nosso amigo Bruno Logan, que é psicólogo, redutor de danos, trabalhou 3 anos na Cracolândia pelo Centro de Convivência Edley, e ao sair de Edley lançou o aplicativo Redução de Danos. Hoje é de danos no projeto Respire e apresentador no canal do YouTube RD com Logan. É isso aí? Enfim. Então, passar a palavra aqui para Maria Angélica e mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aí. Boa noite a todas e todos. É um prazer imenso estar com vocês aqui e para falar de um tema que é muito caro para a gente, que é a redução de danos. Eu acho que para a produção da temática, acho que é bem interessante que o Bruno comece e aí depois a gente vai... depois eu posso falar um pouquinho, depois as Lauras vão complementando também, que eu acho que cada um aqui tem uma experiência muito rica para dividir com vocês. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de agradecer, né, o convite. E vamos lá, falar um pouco sobre redução de danos, né? A redução de dano, ela começa no Brasil, eu não vou fazer um histórico muito, mas acho importante falar, né, que ela começa em 1989, em Santos, um troca de seringas com usuários de drogas.
E foi muito interessante isso, porque existiu uma conferência em setembro, né, da primeira conferência de Santos, e foi anunciado que no dia seguinte iria se iniciar, né, essa ação de redução de danos no Brasil. E isso foi muito interessante, porque no dia seguinte existiu uma lei, uma lei não, né, uma determinação de um juiz falando que redução de danos não poderia ser, essas ações de redução de danos não poderiam ser executadas, né. É assim que começa a redução de danos no Brasil. Isso é uma coisa bastante curiosa, né. Até porque existiu durante muito tempo uma compreensão, e algumas pessoas até hoje entendem que a redução de danos é apologia ao uso de droga. Por que pensam isso, né? O cuidado com o usuário de droga, durante muito tempo, foi repressivo, foi de forma através, né, do julgamento do usuário de drogas, né, tem uma forma sempre repressiva e tal. E aí, quando chega uma abordagem nova, pensando que, bom, vamos pensar junto com o usuário de drogas, vamos escutar, e se o usuário de drogas quer, de fato, continuar fazendo isso, eu não vou falar não. E esse não faz com que muitas pessoas acreditavam, né, que esse não falar não era um incentivo ao uso de drogas, e por conta disso, né, essa compreensão ruim. Então, a princípio, ela foi proibida, né. E aí, né, anos se passaram, comecei a fazer, me formei em psicologia e comecei a trabalhar com redução de danos através do Centro de Convivência de Lei. E foi muito interessante, assim, porque ao chegar na Cracolândia, eu perguntei para o Thiago Cachica, e aí eu falando para ele, não, mas e aí, como é que eu faço agora, né? Acabei de me formar, eu tinha me formado, tinha 15 dias, assim. Não, é fácil, cara, você chega lá e conversa com as pessoas. Eu falei, não, mas e aí? O que eu faço, né, para além disso, né? Vai lá e escuta. Vai lá e escuta a pessoa. O mais importante, aprenda a escutar. Então, sua primeira tarefa vai ser você aprender a escutar. Você vai ter a nítida sensação de que você não está fazendo absolutamente nada. Essa vai ser a sua sensação. Fica tranquilo, vai lá e escuta. Daí eu cheguei no primeiro dia na Cracolândia, 15 dias como psicólogo formado, e aí ele encontra um rapaz que ele já atendia há algum tempo, e tinha um outro do lado dele, então ele pega um e pega o outro. E aí eu começo a conversar com o rapaz, e eu tento evitar, né, a falar. O cara falou que eu deveria escutar, então eu não vou falar nada, vou ficar aqui na minha. Eu escuto, só escuto. E aí começou a chover aquele dia, eu estava sem blusa. Daí o cara olhou para minha cara e falou, nossa, eu estou vendo que você está arrepiado, você quer que eu te arrume uma blusa? Naquele dia eu tive um baita de um estado. Eu falei, olha a importância que tem a Cracolândia. Porque se cada usuário estivesse em uma esquina na cidade de São Paulo, eles não se protegeriam. Eu comecei a olhar para o lado, eu comecei a perceber que tinha um cara fazendo comida, tinha um outro empurrando a cadeira de roda, tinha um outro. É um lugar onde as pessoas se juntam para poder se proteger. Inclusive, cuidar do cuidador, né? E aí eu tive uma grande sacada. Eu conversando com ele e tal, e aí conversa vai, conversa vem, enfim, né? Coisas do cara me contando, no final do dia o cara falou assim, bom, agora eu tenho que ir embora e tal. Começou a chover mais forte, ele olhou para mim e falou, olha, eu tenho só que te falar uma coisa. Muito obrigado. Porque ninguém é capaz de olhar para mim e escutar o que eu tenho para falar. E esse foi o meu dia como redutor de danos. Foi assim, bastante forte para mim. E aí eu tomei isso para a vida, né? E aí, né, já trabalhei tanto na Cracolândia, como trabalho no Respire, que é um projeto de redução de danos em festas, de festas de música eletrônica e tal, mas tem outros ambientes de festas. E é bastante interessante, assim, porque eu percebo que a redução de danos, agora falando propriamente dito o que ela é para mim, e isso é bastante batido, né, fala que a redução de danos é uma ponte, né, do usuário que não consegue chegar no serviço e o serviço que também às vezes não chega no usuário. E essa seria uma segunda ponte recentemente, que foi um insight, assim, sabe? Que eu acho que também a redução de danos ela também é uma ponte de usuário para usuário. Porque é muito interessante quando você vai pensar uma estratégia de redução de danos, você tem que estar pensando junto com o usuário para que aquela estratégia faça algum sentido para o usuário. No momento que aquela estratégia faz sentido para o usuário naquele contexto, muitas das vezes essa mesma estratégia faz sentido para outro usuário. Então eu faço uma
ponte do usuário para o serviço, porque às vezes ele vai para uma UBS, vai para algum serviço especializado e às vezes é maltratado, às vezes não é recebido, às vezes o cara está sem documento. Não, você não vai ser atendido aqui porque você está sem documento, você está sobre algum efeito de alguma droga, porque você está sujo, enfim. Então a gente faz valer, né, esse direito que o usuário tem. Então é uma ponte, né? Dessa forma é uma ponte do serviço do usuário, serviço usuário. Mas também é uma ponte de usuário para usuário, porque muitas das vezes eu escutava estratégias brilhantes de usuário. Assim, tipo, eu escutei uma vez um usuário falando que fazia uma haste do cachimbo. Isso, né, já é sabido, quase todo mundo que trabalha na região, haste cachimbo longo é interessante porque evita machucar a boca, porque demora para esquentar até a ponta. E aí quando o cara me fala isso, eu vou e conto para um outro usuário, em um outro momento, falo, cara, é isso mesmo, olha, não tinha pensado nisso. Então a gente faz esse trabalho, né, de pegar aquele potencial, a experiência que tem do usuário e passar para o outro. E é muito interessante, eu trabalhei recentemente num consultório de rua, e aí eu assumi durante um tempo a gerência desse serviço, e aí eu passando assim por outros serviços das unidades básicas e tal. E é muito comum escutar pessoas de outras áreas, e isso é uma coisa que me incomodou, eu estou até querendo dizer aqui, que tá latejando isso na minha cabeça. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, poxa, você assumiu um serviço, né, da saúde mental e tal, trabalhar com população em situação de rua. Nossa, cara, isso é ruim, né? Pô, coragem a sua. E aí, tem experiência que eu tive na Cracolândia, tendo a experiência, né, com esses usuários que foram tão importantes para mim, tão ricas, aprendi tanta coisa com essas pessoas que têm tanto potencial ali. E aí eu pensei, não, acho que não, cara, acho que o difícil não é lidar com o usuário, acho que o mais difícil é lidar com a rede, né? Isso foi uma coisa muito importante para mim, assim, muito caro. É importante lidar com o preconceito dos profissionais, é importante lidar com o preconceito da população e tal. Isso foi uma coisa que ficou bastante marcada assim, para mim. E aí eu lembro que teve no início, né, assim que surgiu o De Braços Abertos, e aí existia até uma questão, né, do que queria ser o Braços Abertos, né, se ia ser um CAPS-AD, se ia ser um centro de convivência, o que queria ser e tal. E aí se cogitou em um momento que iria ser um CAPS-AD, assim, e muitas pessoas acharam que aquilo não faria muito sentido naquele espaço, naquele momento, um CAPS-AD ali naquela região. E aí, não, tudo bem, então o que vai ser, né? Foi perguntado para algumas pessoas, e a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para alguns usuários, né? O que os usuários acham que deveria ser aquele espaço, né, pensando naquela lógica de fazer estratégias que façam sentido para o usuário. E aí, obviamente, né, viver como um redutor de danos como usuário, é o ato falho. Viver como um redutor de danos é dar cabeçada, murro em ponta de faca, errar e viver aquilo, e errar de novo, e acertar, e perceber, né? E é isso, é sempre esse movimento, né? E aí eu já cheguei falando para o usuário, eu lembro como se fosse eu e a Robertinha. Eu cheguei falando para o usuário que estava listado e tal, ele estava deitado num colchão, assim, na calçada. E aí eu cheguei para ele, então, vai abrir um espaço aqui. Ele estava justamente deitado na frente do que é hoje o espaço, a tenda, né? E aí, tal, vai abrir um negócio aqui, não sei o quê, a gente está fazendo uma pesquisa, querendo levantar com vocês, o que vocês acham? Tá, pô, o que você acha de um lugar para dormir, um lugar para tomar banho, um lugar para fazer comida? Né? Nessa ânsia, eu falando para o usuário o que deveria ser, e ele, tipo, tranquilo, olhando para a minha cara, e eu falando. Quer dizer, né, o que eu tinha aprendido há 2 anos atrás, eu esqueci, né, que eu tinha que escutar o cara. E não, mas acho que seria legal ter isso, que tem aquilo, não sei o que, tal. Daí ele, escutando, aí eu terminei de falar, e aí, o que você acha? Aí ele, com total serenidade, olhou para a minha cara e falou assim, Bruno, você está falando que deveria ter um lugar para dormir aqui. Você não está vendo o colchão aqui, cara? Eu estou dormindo. Você está falando que você deveria ter um lugar para comer. Eu fazendo a comida aqui. Não preciso disso. Aí, né, minha cara vai para o chão. Falei, não, pô, legal, bacana, né? Mas então o que você acha que você precisa aqui? Aí ele olhou para minha cara e falou assim, tá vendo aqueles caras ali de cinza na esquina? Aí eu falei, os policiais, polícia militar? Ele falou, então. O meu problema é com aqueles caras ali. A única coisa que eu preciso aqui, nesse lugar, agora, é ser tratado com dignidade.
Aí eu peguei minha viola, enfiei dentro do saco. Falei, não, justo, né? E aí conversa vai, conversa vem. E é isso, assim. E foi uma frase, que aí, obviamente, eu fui escutando mais, né? Ao invés de chegar para o usuário, né? E ficar inferindo coisas ali. E foi uma coisa que foi muito falado, assim, né? Então, o que a gente precisa aqui é de dignidade. Algumas pessoas falaram isso de uma outra forma, não tão clara, tão explícita, assim, mas a maioria das coisas que foram faladas para mim, assim, que a gente acabou levando para as pessoas que estavam pensando, DBA e tal, era isso, assim, que, né, eles precisavam de ser tratados com dignidade, precisavam de ter acesso às coisas, sabe? Eles precisavam de ser tratados de uma forma mais humanizada e tal. E foi isso, assim. E acho que talvez vocês podem falar um pouco mais sobre o DBA. E essa foi a minha experiência como redutor de danos naquele espaço. E acho importante vocês farem ali, abrir desse para perguntas. Obrigada. Eu fiquei pensando durante a fala do Bruno e lembrando, né? Todo mundo aqui usa cinto de segurança no carro? Antes de virar lei, as pessoas não usavam, quanta frequência usavam. Pois é. Só que usar cinto de segurança é uma redução de danos, né? Porque diminui morte quando você sofre um acidente. E por que eu estou falando do cinto de segurança? Porque quando eu falo de redução de danos, normalmente as pessoas associam só ao uso de substâncias, né? Ao uso de substâncias psicoativas, ilícitas, né? E é muito interessante quando a gente começa a refletir sobre isso e pensar que quando uma casa noturna, por exemplo, tem bebedouro, é uma estratégia de redução de danos. Inclusive é uma lei, né? É uma lei para evitar que as pessoas sofram de hipertermia, né? Ou desidratem num contexto de festa. Quando a gente fala de oferecer moradia para a pessoa que está em situação de rua, com uso mágico de substâncias, um teto para dormir, redução de danos. E por que a redução de danos a gente acha que é uma estratégia interessante, é uma política pública muito interessante? Uma política de saúde, inclusive. A redução de danos, ela não exige do indivíduo que ele tenha abstinência para começar um tratamento. Né? É uma política baseada na baixa exigência. Porque imagine eu, como área problemática de substâncias, precisar abstinente para conseguir ser por alguém. Não preciso ser atendida. Se eu ficar abstinente para ir para um atendimento, eu não preciso desse tratamento. Então, quando começa o programa de Braços Abertos, a gente pensou em fazer algo diferente. Né? Diferente como? Porque aquela região da Luz, ela é considerada uma região que sofre violação de direitos o tempo todo, há muitos anos. Né? Mais de 20 anos que existe a Cracolândia, e as pessoas sempre foram tratadas apenas com polícia. Né? O que a política pública, o que o governo fazia era polícia, o que é problema. Só que esqueci pessoas com histórias, né? E quando então, o Bruno começa a contar a experiência dele, né, com o centro de convivência de né, perguntando para os usuários o que eles queriam, nesse momento, o poder do governo do município tinha montado um grupo executivo municipal multidisciplinar, intersetorial. Né? Então, de pessoas de todas as secretarias. Por quê? A problemática de drogas é uma problemática transversal, né? Não é só a saúde que dá conta, não é só a assistência social que dá conta, não é só direitos humanos que dá conta, né? Não é só educação, não é só a polícia, né? Não é segurança. Então é muito interessante quando houve essa junção de segredos. Bom, então vamos fazer alguma coisa para aquele local. E a partir disso, então, esse grupo executivo municipal, junto com uma ONG que já estava lá há alguns anos, que é o Centro de Convivência de Lei, começam a pensar estratégias, como que a gente fazer para atuar naquele território. E nesse momento, então, muitos usuários disseram que eles queriam moradia, alimentação e trabalho. Das pessoas não tinham a mínima condição de começar a se virar, de começar a fazer uma entrevista para o trabalho. Você quer tinham documentos, né? Então, a parceria que existiu, então, entre o governo municipal e ONGs que já atuavam no território foi muito importante, porque a partir disso a gente conseguiu pensar estratégias que poderiam se vincular a essas pessoas.
estavam lá sempre sofrendo violações. Algo que é fundamental na redução de danos é o vínculo. Não adianta nada eu falar, vem aqui que eu vou te levar para um tratamento. Sem escutar a pessoa, sem saber quem ela é. Quando a gente vai no médico, o médico pergunta as coisas para a gente, não pergunta? E ele só vai fazer alguma intervenção a partir do que a gente conta. Né? Claro, se não for uma intervenção de emergência. Então, ninguém mais que nós mesmos sabemos de nós. Então, eles tinham que saber dos usuários sobre eles. Então, eles que contavam para a gente o que eles queriam, o que eles precisavam. E a redução de danos, por ter essa necessidade de se vincular às pessoas, é por isso que ela funciona, porque você vincula sem preconceito, sem julgamento, né? Dando atenção ao imediato. Né? Muitas vezes a pessoa está na situação, na região da luz, numa situação em que você, nossa, mas você precisa de água? Não, eu preciso de um médico porque eu cortei o pé. O redutor de danos vai encaminhar para a saúde. Né? Quando o Bruno lá dessa ponte, no Brasil, até 1990, né, com a ação do SUS, antes disso, quem que tinha acesso à saúde? Quem pagava o INSS, quem tinha assistência médica, né? E como é que ficam as pessoas em vulnerabilidade? Não ficavam, né? Então, em 1990, quando é criado o Sistema Único de Saúde, a redução de danos ela veio como um dispositivo para favorecer que o SUS consiga garantir acesso a todas as pessoas que precisam do serviço de saúde, para garantir acesso a um atendimento integral e igual para todo mundo. Isso a gente ainda, né, demora um pouquinho, imagina, de novo para cá, a gente caminhou bastante, mas ainda falta bastante, um curso muito grande. Né? Então, quando a gente fala de rede de danos, a palavrinha que tem que vir na cabeça é o vínculo. Porque a partir do vínculo, a gente consegue estabelecer uma relação com o indivíduo, e a partir dessa relação, sabe o que ele acha que é melhor para ele. Porque eu posso achar milhões de coisas. Todo mundo aqui tem uma opinião. Mas o que vai fazer sentido para o outro? Se eu não discutir com ele, a gente nunca vai saber. Né? Então, a partir desse pressuposto, foi criado o programa de Dados Abertos, que, como objetivo, é um programa de direitos, porque todo mundo tem direito a moradia, né, a alimentar, a ter seu trabalho. Né? Então, esse programa ele vem sobre a ótica da redução de danos, porque ele não tem, ele não exige que os beneficiários fiquem abstinentes para fazer parte do programa. Oferece atividades laborais de baixa exigência, então a pessoa não precisa ter grandes estudos para desenvolver aquilo. Pouco tempo, porque muitas vezes o beneficiário está numa situação de uso mais problemático, então ele ainda não tem muita noção. Ele só pensa no presente. Alguém aqui já parou para refletir de não saber o que vai comer? Porque a gente consegue pensar, bom, eu vou para casa, vou ter comida, ou então, eu vou para um lugar para comer alguma coisa. Né? Situação de alta vulnerabilidade, situação de rua, de uso problemático, vive o presente. Presente, eles não conseguem pensar no futuro. Né? Quando você oferece um lugar para ele poder pelo menos descansar, dormir, eles conseguem começar a mudar esse tempo. Se eles têm alimentação também, então eles começam já a se organizar porque tem o da alimentação para seguir. Se eles têm uma atividade de capacitação ou de trabalho, vem mais alguma coisa para ajudar a organizar. Então foi a boa que a gente fez isso. E aí, muito interessante, porque também não quero entender muito, mas quando eu entrei no programa, o programa já tinha começado, né, fazia 6 meses, existiu de braços abertos. E aí eu fui fazer assembleias com os beneficiários. Porque eu queria ver como é que estava sendo para eles estarem em hotéis. E aí eu falei para mas que dona a sua vida de você ir no programa? Ele falou, agora eu dou os 2 olhos. Alguém já pensou na possibilidade de dormir à noite na rua? É fácil dormir na rua? É seguro? Né? Dificilmente as pessoas conseguem ter uma qualidade de sono, conseguem dormir efetivamente à noite. Né? E isso também tem relação com a droga que eles acabam utilizando. Né? O crack é uma droga estimulante do sistema nervoso central. Então ajuda a ficar da noite. Então, quando o beneficiário me falou,
hoje eu durmo com os 2 horas, aquilo é incrível. E eu me amei. Porque ele está me dizendo, olha, agora eu durmo. Né? Muitas doenças que podem ser encadeadas quando a pessoa sofre privação de sono, por exemplo. Só da gente ter um local para ele dormir, a gente já está reduzindo muito de dano. Quando a gente começa a inserir essa pessoa no serviço de saúde, ou então tira o documento, o que a gente consegue fazer sem documento? Hoje em dia, a gente pega, de repente, ir no parque do Ibirapuera, a pé, né, sem documento. Mas ainda corre o risco de levar uma geral e ser esculchado porque não tem documento, né? Então, as pessoas às vezes não tinham nem como se identificar. Então, quando você garante a documentação, a alimentação, um lugar para dormir, você está garantindo dignidade de vida, você está garantindo direito daquelas pessoas que foram violadas durante muitos anos. Mas a gente pode passar a bola e um pouco de outras experiências, mas eu acho que essa reflexão, né, do quanto que a gente pode evoluir em relação ao uso de substâncias, os usos somáticos, quando a gente tira o preconceito. Porque aqui nunca toma fé na vida. Café é um estimulante, o sistema nervoso e que causa dependência. Quem nunca comeu açúcar? Né? Quando fala em droga, todo mundo fala, só lembra das ilícitas. Né? Mas o grande problema de saúde pública no Brasil é o álcool. A gente tem 16% da nossa população dependente de álcool. Enquanto a gente tem 1,8% dependente de crack. Então, o quanto que a gente tem que refletir sobre esses conceitos que a gente acaba desenvolvendo são as substâncias. Vou passar para a Laura.